Olá, bem-vindos a mais uma aula. O título da aula é Modularização, parte 4. Nessa aula, nós temos como objetivo entender o que é escopo em programação, entender a importância do escopo na programação de módulos e entender sobre quantificadores dos módulos. No roteiro da aula, nós temos primeiramente blocos, depois escopo geral e local, depois o escopo em Java e depois vamos comentar sobre qualificadores de métodos em Java. Bem, o que são blocos? Vocês já viram o que são blocos, vamos apenas recordar, tá? Um bloco, tanto em Portugal Studio ou como Java, ele é sempre definido por abre e fecha chaves. Para ilustrar o entendimento de blocos, observe essa figura. Essa figura, ela contém 3 blocos. O primeiro bloco, vamos chamar de bloco 1, está em azul e ela se refere ao programa. O segundo bloco, vamos chamar de bloco 2, está em vermelho e se refere ao bloco da função início. O terceiro bloco é chamado bloco 3, está em verde e se refere ao bloco da função soma. Como eu sei cada um desse bloco? Porque eles estão delimitados pela abre e fecha chaves. Bem, não somente os blocos o conceito de bloco se aplica a módulos, também se aplica aos comandos, tá? Então, nessa figura, nós temos também 3 blocos. O primeiro bloco se refere ao bloco da função peso ideal. O segundo bloco se refere ao bloco do se sexo igual a F. E o terceiro bloco, em verde, vai fazer referência ao sinal. Tá? E por que é importante vocês entenderem a limitação de um bloco? Porque o bloco ele vai definir o escopo das suas entidades dentro de um programa. O que são entidades para a gente? Então, atenção, são as variáveis, os arquivos e os módulos contidos dentro de um programa, tá? Então, em resumo, um bloco ele vai definir o escopo dessas entidades. Definindo, então, o que é o escopo global? O escopo global são as entidades que podem ser utilizadas nos módulos que foram declarados e também nos módulos internos aos módulos que foram declarados. Um exemplo, para ficar mais claro. A gente tem aqui um programa, bloco do programa, e dentro desse bloco nós declaramos uma variável A, tá? Essa variável A, ela possui um escopo global, ou seja, ela vai ficar na memória durante toda a execução do programa, certo? Se ela possui um escopo global, ela vale em qualquer subbloco dentro desse programa. Então, observem que eu declarei a variável A aqui em cima, mas eu utilizei essa variável A dentro da função início. E eu só pude fazer isso porque o escopo dessa variável ela é global. E o escopo local? O escopo local são entidades que somente podem ser usadas no módulo em que foi declarado, tá? Entidades locais ao módulo não tem significado fora desse módulo. Então, um exemplo é o mesmo exemplo, tá? Então, a gente tem aqui a função início e dentro da função início nós declaramos a variável B. Essa variável B, ela é válida somente dentro do bloco início, tá? Ela não vai ser válida fora desse bloco. Então, a variável B, ela possui escopo local ao bloco início, tá? Bom, para a gente ilustrar diversas situações de escopo global e local, vamos aqui no Portugal Studio criar vários exemplos. Primeiro, vou criar uma variável global A, inicializando com 10. Ela é global porque ela está dentro do escopo do programa.
Aqui dentro da função início, eu vou criar uma variável local. Essa variável local também inteira. E vou inicializar com 20. Vou mandar dentro da função início, escrever A mais B. Se eu executar esse programa, eu observo que a saída é 30. É perfeitamente possível isso, porque eu posso usar a variável A dentro do bloco início, porque a variável A é global. Continuando o exemplo, vamos agora criar uma outra função chamada módulo A. Dentro dessa função, eu vou colocar escreva A. Aqui vou colocar a barra N. E aqui eu vou chamar módulo A. Tá? Então, se eu executar, ele vai imprimir o valor de A mais B primeiro. Aí, quando ele chamar o módulo A, ele vai simplesmente escrever o valor de A, que é 10. Isso pode acontecer porque o escopo de A é global e vale em qualquer módulo definido dentro do programa. Continuando, vamos colocar aqui uma variável inteiro, também chamada A, que recebe 20, tá? E aí, se eu executar, ele vai falar, o símbolo A já foi declarado como uma variável na linha 3. Então, ele não deixou eu declarar uma outra variável com esse nome, tá? Com o mesmo nome. Em contrapartida, se aqui dentro da função módulo A eu colocar inteiro B igual a 30, mandar escrever o valor de B, tá? Então, e executar, olha o que ele vai fazer. Ele vai imprimir o valor de A mais B e depois ele vai imprimir o valor de B local, ok? Ele deixa eu criar uma variável B dentro do módulo A, porque essa variável B que está aqui dentro da função início, ela é local, então ela só vale aqui dentro. Essa aqui, também chamada de B, é uma outra variável, tá? Diferente da anterior. Então, eu posso ter variáveis com o mesmo nome e em escopos diferentes. Bom, pessoal, agora vamos ilustrar um outro exemplo em que eu tenho um bloco principal, tá? Dentro do bloco principal, eu coloquei o comando para. E eu tenho um bloco do comando para. Dentro do comando para, nós declaramos uma variável i do tipo inteira. Então, se essa variável está sendo declarada aqui, ela só vale aqui dentro. Então, se eu executar esse comando, ele vai imprimir 0, 1, 2, que são os valores de i, tá? Bom, sendo assim, se eu mandar escrever, fora do bloco para, escrever o valor de i e executar, ele vai falar, olha, a variável não foi declarada dentro desse escopo, tá? Então, eu posso, por exemplo, criar essa variável i fora, declará-la fora, tá? Do bloco para. E aí rodou. E eu tenho, depois que eu saí do bloco para, ele imprimiu o valor de i, tá? Então, esse exemplo foi para ilustrar que essa questão de escopo, ela não se restringe apenas a blocos de módulos e de programas. E também ela é aplicada a comandos, tá? Bem, voltando aqui ao nosso slide, nós temos a função sendo apresentada, a função peso ideal. A função peso ideal, ela recebe como parâmetro altura e sexo, tá? Esses parâmetros aqui, eles são, altura e sexo, são de escopo local, tá? Então, elas só vão valer dentro do escopo da função peso ideal,
tá? Evitem utilizar variáveis globais, tá? Porque as variáveis globais, elas vão ocupar espaço na memória durante todo o tempo, certo? Que o programa estiver sendo executado. Então para que eu vou ter uma variável global se de repente eu estou precisando dela somente para um determinado processamento, certo? Então por isso que deve-se evitar essa variável global. Sempre que você tiver na dúvida se essa variável ela é global ou não, então quando você questionar assim, vai criar uma variável, pensar, meu Deus, será que essa variável é global ou é local? Tá? Ela vai ser global somente se você necessitar dela durante todo o programa, senão ela vai ser local. Então dê sempre preferências pelas variáveis locais. Inclusive, esse tipo de preferência vai ser cobrado na avaliação, tá? Bom, em Java. Então no Java, ele vai obedecer as mesmas regras comentadas nos slides anteriores em Portugal Studio, as mesmas regras de escopo. Apenas um detalhe na sintaxe é que é necessário, toda vez que você criar uma variável global, colocar a palavra static antes, tá? Então, uma variável global no Java, ela vai ser criada logo após a chave de abertura do programa, tá? E antes do método principal. Então, nesse caso aqui, eu criei uma variável static int c, a variável c, recebendo o valor 0. E depois eu consigo usar essa variável c tanto dentro do módulo principal, como dentro de outros módulos, tá? Inclusive alterar o valor. Bem, o Java, vocês devem ter observado a palavra, que sempre a gente está usando a palavra public antes de declarar um método, né? Então, por exemplo, nesse método aqui, nós colocamos public, neste método aqui, também colocamos public. Essa palavra, ela tem tudo a ver com escopo, tá? Essa palavra, public, ela está dizendo que aquele método possui escopo público, tá? Ou seja, um método que eu criar e antes dele eu colocar a palavra public, eu posso enxergá-lo inclusive em outros programas, tá? Eu posso criar um método dentro de um programa, até agora a gente só viu isso. Criamos um método dentro de um programa e utilizamos ele dentro daquele programa, mas eu posso também criar esse método em outro programa, tá? Agora eu poderia mudar essa palavra também para private ou para protect. Se eu colocar private, significa que o método ele é acessível apenas no programa em que ele foi definido. Eu não vou poder usar em outros programas, tá? E o método protect, ele é um método acessível na classe e subclasse. Esse conceito de classe e subclasse está relacionado com orientação ao objeto e vai fugir do objetivo dessa disciplina. Bem, então já finalizando a nossa aula, tá? Coisas para recordar. Primeiro, um bloco, ele agrupa 0 ou mais instruções. Um bloco, ele é sempre delimitado pelas chaves. Uma entidade que é declarada dentro de um método é chamada de entidade local. A entidade local existe somente dentro do método. O método fica na memória durante a sua execução. Depois disso, ele é destruído na memória e suas variáveis também. Uma variável criada fora de qualquer método e dentro da classe principal é chamada de variável global. A variável global existe dentro de qualquer método criada dentro do programa. A variável global existe durante toda a execução do programa. Uma variável local existe apenas enquanto o bloco que a contém está a ser executado. Uma variável local pode ser declarada em qualquer ponto do bloco a que pertence, e não apenas no início, mas sempre antes de ser usada. Evite criar variáveis globais. Finalizamos a aula e até a próxima.